Quando o simples supera o complexo, do canal Inferno de Dante. Bora ver aqui. O Dante é muito gente boa. Vamos escutar o que ele tem a dizer. A Thumb era um personagem de Jojo. E vamos lá. Já sei que eu tenho muita coisa pra falar, mas eu vou primeiro deixar o vídeo rolar, né? Porque senão... Do entretenimento atual, a moda é ser complexo. Mesmo que o universo, mundo e personagens possam parecer à primeira vista superficiais, é praticamente uma necessidade de mercado hoje em dia você adicionar profundidade e dramaticidade à sua trama. Então, eu não acho que isso é complexo. Isso é complicado. Complexidade e algo complicado são duas coisas diferentes. A mesma coisa com simples e simplório. A simplicidade é o maior nível da elegância. Você fazer uma criança compreender temas complexos através de uma história infantil simples é absurdo de difícil. E isso exige muita habilidade. Você jogar um monte de conceito pseudo-intelectual, fingindo que é muito inteligente, falando um monte de palavra difícil para parecer que é profundo, é só complicado. Existe um diagrama bem legal para diferenciar o complicado do complexo, que a complexidade é a quantidade de relações que uma coisa faz. Então, tipo, vou dar alguns exemplos. Isso aqui... Opa, minha cara tá na frente, né? Vou botar aqui, cadê? Deixa eu deletar isso aqui. Isso aqui é complexo. Isso aqui é complexo. Isso aqui se conecta aqui, que se conecta aqui, conecta aqui, conecta aqui. E esse aqui se conecta aqui, se conecta aqui, conecta aqui. Esse aqui se conecta aqui, se conecta aqui, e já se conectou com todos. Esse aqui se conecta aqui. Esse aqui se conecta aqui. Isso é complexo. Complicado é isso aqui. Agora eu vou desenhar o complicado. Complicado é isso aqui. E aí... Conecta aqui. Conecta aqui. Conecta aqui e aqui. Desconecta aqui. Esse conecta aqui. Esse conecta aqui. Esse aqui. Aqui. Entendeu a diferença? Isso aqui é complexo. Olha a quantidade de conexões que cada ponto faz. É profunda. E olha só, isso aqui é complicado. É um monte de ponto jogado e tem pouca conexão. Entendeu? Essa é a diferença do complexo e do complicado. O complicado é artificial. O complexo é a quantidade de interações que um elemento faz. Tem outra forma também de ver, que é o seguinte. Tem uma piscina aqui, um quadrado. Isso aqui é complexo. Profundo. Tá vendo? Você tem um negócio, ele parece superficial, ele parece pequeno, ah, é só isso aqui, pequenininho. Mas por baixo dele tem muita coisa. E aí, e qual que é o raso ou o complicado? É isso aqui. É isso aqui. Esse aqui, ele parece que é muita coisa. Ele parece complexo. Mas não, ele só é raso e complicado. Tem muita coisa aqui, mas quando você vê, não tem profundidade nenhuma. Porque não, os elementos aqui não criam conexões para criar profundidade. Então, isso aqui é algo complexo. Isso aqui é complicado. Isso aqui é profundo. Isso aqui é raso. Então, eu acho que hoje em dia as pessoas... O que ele falou está correto.
O povo tenta botar complexidade, profundidade nas coisas, mas o que eles estão fazendo é isso aqui, ó. Pegando uma tábua e botando em cima de outra tábua. Não é profundo, não é complexo, não é interessante. É só tentando vender uma imagem do que não é, através de uma superfície muito ampla que joga um monte de coisa na sua cara, e aí parece que tem, caraca, olha só, todos esses temas e tal, mas são só coisas desengrenhadas. Onde a gente consegue ver muito bem isso é, por exemplo, filmes de herói, que antes era um negócio bem colorido, uma galhofada de quadrinhos, ter se transformado nos últimos anos em uma indústria bem diferente, com obras como, por exemplo, The Batman e a série do Pinguim, que quase não são filmes e obras de heróis e vilões dos quadrinhos. Parece muito mais Falaram que a série do Pinguim é boa. realista, muito mais humano, muito mais complexo. E essa tendência também se traduz nos novos animes e mangás. O que fazia sucesso antigamente eram os famosos Battle Shonens clássicos. E são mais profundos do que boa parte dos mangás novos que tentam fingir ser profundo. Essa é a verdade inconveniente. Você pegar o que tem... Porra, mano, City Hunter, mano. City Hunter, esse aqui atrás da minha cabeça, tá vendo? Esse cara aqui. City Hunter, mano. É um negócio que moldou a indústria toda e brasileiro não conhece, por exemplo. Obras leves e descontraídas, com personagens igualmente leves e descontraídos. É o Hokuto no Ken ali, não tem nada de leve e descontraído o Hokuto no Ken. É tudo sério o tempo todo. Na qual ele não se propunha imensa profundidade. Era uma obra que... Acho que essa que é a parte legal. A obra não se propunha a dar lição de moral, a ser, oh meu Deus e tal. Era uma obra que se propunha a contar boas histórias através da vida dos personagens. E isso que gerava a real profundidade. Porque era a essência da narrativa, a essência artística, a essência de contar uma boa história que naturalmente transmitia os elementos do autor para dentro da história, e isso ressoava com as pessoas, e isso criava, né, você começava a perceber nuances, elementos, temas, um reflexo do autor de alguma forma na obra. Hoje em dia, o autor vai para a história querendo fazer o quê? Nossa, eu vou dar uma lição de moral muito top, ou caraca, essa história vai ser muito complexa, meu. E o povo fica pagando pau de Chainsaw Man, por exemplo. Eu não acho que o autor de Chainsaw Man escreve Chainsaw Man falando, caraca, aqui ó, uma crítica contra o capitalismo. Não! Os temas de Chainsaw Man vão nascer através da cabeça maluca do autor botando personagens pra sofrer naquele mundo. E dá pra ver que o autor ele tem ideias malucas, interessantes. E elas se tornam complexas e profundas, ou não, tem gente que diz que não é, mas não é o ponto da discussão, por causa que ele está criando uma história honesta e interessante que vai manifestar o que ele sente. Entendeu? Isso que cria uma história boa. Quando a pessoa vai pretensiosamente falando, vou fazer uma história profunda, vou fazer uma história complexa, vou fazer uma história com essa mensagem social muito foda, vai falhar miseravelmente. Vai falhar miseravelmente. Não que ele não possa escolher abordar temas complexos. Por exemplo, tem uma história que eu tava querendo escrever, e o tema dela é... Deixa eu lembrar como que eu posso botar isso em palavra, que eu escrevi isso até alguns meses atrás. Que é como cada pessoa que passa na nossa vida muda a gente. E como no processo, pelo menos pra mim, amor não é algo que existe, ponto. Amor é algo que você cria pela pessoa. Então, durante a vida, você é uma pessoa diferente de formas diferentes. E é o processo dessas pessoas passarem pela sua vida que faz você amadurecer a sua forma de amar. Eu tava com um tema parecido com esse na minha cabeça para escrever a história. É um tema que você pode falar, pô, é um tema complexo. Só que eu não tô indo na história pra falar, caraca, na moral, vou falar, vou ter uma lição de moral sinistra. Não. Isso é uma coisa que eu acho pra minha vida. É um tema que eu penso. Como que eu fui namorado diferente pra namoradas diferentes. Como que eu fui mudando com o tempo e como que eu virei quem eu sou. Como que eu amo meus amigos, como que eu amo minha família.
E como que o processo do tempo foi mudando isso. E aí na história, isso não é representado por, caraca, vou fazer o Shinji encolhido na cadeira, chorando. Não. Na história, ia ser uma história de harém, obviamente, porque eu quero ganhar dinheiro, né, porra? Cansei de ser pobre, caralho. Uma história de harém com poder. Aí sim, porra. Entendeu? Então, o tema, pode, cara, é uma proposta que é, sei lá, complexa. Mas eu não quero manifestar isso como, meu Deus, olha só, tão complexo. Não! Ia ser o processo natural do personagem, ou do jogador, que eu queria que fosse o jogo, de escolher, tomar decisões e escolher as garotas, e você no processo ir evoluindo com o personagem, e cada run que você dá, as coisas iam mudando, porque você tem conhecimento das outras rotas que ia afetar a forma que você interage e sente a sua interação com outro personagem. Não é um negócio, caraca, pô, tem 1 trilhão de aréns que é assim. Mas eu queria botar um tema que eu acho interessante da minha perspectiva de vida. De uma forma legal, que eu gostaria, com poder, porrada e gostosas. Entendeu? Então, eu acho que essa que é a diferença. Se você está sendo prepotente ou não. Se você já quer chegar abraçando o mundo. Caraca, não, isso aqui, olha só, vou fazer tudo isso aqui, é muito foda, isso aqui, tudo aqui, ó, pá, tome, ninguém vai entender porque eu sou muito gênio. Aí você falha miseravelmente. Que servia muito mais pra divertir do que qualquer outra coisa. Mas hoje em dia a gente tem obras como Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, O Jujutsu Kaisen em profundidade é uma proporção inversamente, né? É uma proporção inversa. Mentira. Jujutsu Kaisen tem coisas legais sim. Vou sair do meu arco hater de Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen tem coisas interessantes sim. Mas boa parte o autor não conseguiu trabalhar. E a outra parte é a fandom que alucina na cabeça. Jujutsu Kaisen não tem a profundidade que as pessoas ficam falando que tem. Nem de perto. Tem profundidade? Tem. Tem alguns personagens que são bem mais profundos do que outros? Tem. Tem coisas que o autor demonstrou que queria fazer e seriam profundas? Tem. Mas que ele não conseguiu fazer por qualquer que seja o motivo. Existem personagens que têm dramas muito interessantes e questionamentos muito interessantes. Mas isso nunca é o foco da história. Isso nunca é trabalhado decentemente na história. Isso é tangencial. Você percebe que tem alguma coisa legal ali. Mas você percebe que a história ignora aquilo. Mas assim, dá pra ver que o autor de Jujutsu Kaisen tinha sim coisas interessantes pra botar ali. E algumas ele botou. Só que, né? Do que qualquer outra coisa. Mas hoje em dia a gente tem obras como Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer. Pô, vai falar que deu. Oh, caraca! Agora você invocou o Boxer Narras. Você tá falando que Kimetsu no Yaiba é profundo? Ah, não, mano. Caraca, Dante, eu acabei de falar que tu era gente boa. Eu acabei de falar que você passou no julgamento da cubologia como inocente. E você me vem com que. Ah, não, ele vai falar que alguns são complexos, outros não. Que normalmente, porque Kimetsu ele não é feito pra ser complexo e profundo. Ele é uma porta de entrada, né, inclusive. A profundidade que Kimetsu tem tá nos sentimentos, principalmente do Tanjiro e do drama em relação aos Onis. Então você tem o drama dele, é bem trabalhado, funcionou muito com os japoneses, principalmente pelo tema do irmão mais velho perfeito, japonês exemplar, esse tipo de coisa. Só que é isso, a complexidade da história, né, a profundidade da história está muito reduzida ao Tanjiro. O resto não tem. O resto não tem. Acabou, não tem. É um problema não ter? Não. Não é um problema. Cada história tem uma proposta diferente. A proposta de Kimetsu é o drama emocional do Tanjiro sendo desenvolvido. E a gente vai ver a empatia dele mesmo com monstros, né? Se você for parar pra pensar, tem paralelos legais, porque ele tem empatia com monstros. E é exatamente essa empatia com monstros que permitiu que ele tivesse a força de vontade de não matar a irmã quando ela vira um monstro, né? De acreditar que ela poderia voltar ao normal. É exatamente por isso, essa característica dele, que faz ele se compadecer com os Onis. Não que ele vá perdoar os Onis, mas ele se compadece com a tragédia da vida daquela pessoa que levou aquele ponto. Não que ela vai escapar da responsabilidade. Mas ele fala, cara, você vai pagar pelo que fez. Mas não quer dizer que eu desejo que você
seja mal para sempre, ou nunca, né, supondo, né, um pós-vida, nunca consiga se redimir, né? Então você consegue ver elementos que vão sendo manifestados na obra de diferentes formas. E isso é legal. Agora, vamos definir o que é complexidade e profundidade, né? Então, Kimetsu é uma obra mais simples. Só que na simplicidade dele, ele executa muito bem boa parte dos temas e dos elementos. E ele sabe que Kimetsu nunca se propôs a ser super complexo, mas aqui acho que ele está falando que é uma obra simples que faz sucesso hoje em dia, né? Mesmo com o mercado querendo complexidade. Eu acho que é isso que ele vai falar. Que são obras que são esses shonenzões, mas ao mesmo tempo tem uma profundidade, uma dramaticidade. Ah, não, Kimetsu não tem não. Eu voltei a ser o hater de Kimetsu. Cara, jogo fora tudo que eu falei só pra discordar do vídeo. Algo que faz eles serem um pouco a mais, um pouco mais complexos. E não. Jujutsu eu aceito. Jujutsu eu aceito porque ele bota aquela camada de darkzeira ali pra fingir que é mais profundo, mas ele pelo menos aborda no Itadori o elemento, né, dele ter matado um monte de gente, dele querer morrer, né, isso é bacana, mas quando o outro mangá faz, falo nada. Chainsaw Man também trabalha muito psicológico dos personagens. Eu acho que muitas vezes as pessoas relacionam complexidade e profundidade com trabalho psicológico de personagem. Isso pode ser um indicador, mas não é o único indicador. Você tem complexidade e profundidade temática, você tem complexidade e profundidade política dentro da obra, né? As relações dos personagens e como isso gera momentos de tensão. Você tem complexidade e profundidade sentimental do personagem, que está muito associado com o psicológico, mas pode ser manifestado de uma forma diferente. Você tem complexidade e profundidade, já falei, tema, emoção, psicológico, de política. Deve ter outras aí também, né? Simbólicas, complexidades e profundidades simbólicas, que é como a obra transmite os elementos sem necessariamente dizer esses elementos, mas esses elementos influenciam claramente, diretamente em tudo que acontece na história. Né? Você tem complexidades e profundidades religiosas que vão ser manifestadas ali também no simbólico, no emocional, no psicológico. Então tem muita forma de trabalhar uma história, né? Nem sempre isso é bom, porque sim, transformar algo em mais complexo faz com que o interesse aumente. É algo um pouco mais intrínseco, que a gente pode tentar perceber as diferentes nuances e mensagens que ele quer nos passar. Para um certo público, eu acho que isso é verdade, mas eu não acho que isso é verdade em geral. E eu acho que isso está sendo o backfire, que eu acho que ele vai falar no vídeo, né? Que é quando a pessoa é pretensiosa, tenta fazer isso e falha miseravelmente. Hoje em dia, a maior parte falha. E você quer algo que não tente ser mais do que realmente é. Entendeu? O cara é honesto no que ele é. Olha só, eu sou Battle Shonen, eu tenho temas legais aqui, mas o meu foco é a porrada e o drama emocional do Tanjiro. Kimetsu é honesto, porra. Kimetsu nunca... Se Kimetsu fosse uma pessoa, nunca se achou. Quem fez Kimetsu ficar insuportável não foi o Ufotable, não foi a Gotogi. Foram os fãs. Porque Kimetsu sempre entendeu o que ele era. E sempre entregou exatamente as propostas que ele se propôs. Então Kimetsu sempre foi honesto, sempre foi um mangá divertido, foi um anime que é uma produção muito boa também, que tem o drama japonês, né, e tal, e é ótimo que tenha. Só que os fãs usaram isso como um martelo pra bater nos outros, falando que meu anime é superior ao seu. E aí o povo começou a destruir Kimetsu, né? Mas se tem um ensinamento em que eu acredito, é que é muito melhor o simples e bem feito do que o complexo e ruim. E hoje estamos aqui para exaltar exatamente isso. É basicamente as coisas que eu falei, né? A simplicidade e a magia dela. Porque vamos falar de um dos meus personagens preferidos, que já apareceu no top 10 personagens. Eu sempre falo dele, mas nunca fiz um vídeo sobre Jotaro Kujo, um dos muitos protagonistas de Jojo, e talvez junto com o Joe Brando. Aí, por exemplo, ele vai falar, né, que Jojo Parte 3 é uma história simples. Se parar pra pensar superficialmente, realmente é. Minha mãe está em perigo, vou viajar até o Egito e dar porrada em tudo que aparece na minha frente. E aí você pode falar, tem complexidade sobre tipo, as dinâmicas de cada stand, como a vitória vai ser alcançada, tem situações interessantes, divertidas, blá, blá, blá. Só que existe uma outra camada aí, que é a camada simbólica de Jojo. Gente, cada personagem tem uma carta de tarô. E cada carta de tarô
representa elementos que são aplicados no personagem. E é isso, entendeu? Isso faz parte da profundidade de uma obra. Você tem, na relação das cartas do tarô, representações das situações e da direção da obra. E aí? Isso é uma profundidade temática, né? E simbólica. Então, tem vários elementos interessantes aí, né? Ainda mais em relação, você pegar, por exemplo, os personagens que estão dispostos a se sacrificar pelo que está acontecendo. Isso é uma profundidade psicológica em relação a como o grupo se percebe e interage. Então tem elementos aí que eles podem ser manifestados de forma simples e superficial, e todo mundo vai entender, mas que quando você vê o carinho que o Araki tem pela obra, você percebe como tem muito mais ali dentro do que você imaginava. E é fácil perceber isso de várias formas. Eu li o livro do Araki, né, o mangá em teoria e prática, mas também já vi vários documentários dele, e o Araki ele sempre se deu mal como mangaka porque ele queria fazer algo mais do que mangá. O mangá dele, cada quadro do Araki, ele fala, quadro de mangá, era para ser um quadro obra de arte, e os leitores da época não apreciavam isso. Aí sabe o que o Araki fez? O Araki financiou uma exposição do mangá dele como arte fina na França. Isso nos anos 80, eu acho. E proibiu qualquer japonês de entrar. E aí ele mostrou a arte dele no design de personagem, no estilo fashion, na quadrinização, na pintura, nas poses, nas cenas, para artistas clássicos franceses. E isso fez com que ele finalmente fosse apreciado da forma que ele gostaria. E ele ficou revigorado com isso. Então, Jojo para ele não é um mangá. Jojo para ele é uma peça de arte. Que ele faz como mangá, porque ele gosta de mangá e ele quer fazer mangá, mas ele quer que os leitores apreciem as várias camadas que ele botou, não porque ele quer mostrar que ele é melhor do que os outros ou dar uma lição, mas porque ele bota a alma dele em tudo que ele faz. E ele percebia que na revista o povo lia assim, ah, tá, acabou, legal, bateu no cara. E continuava. E ele ficava, cara, mas como que você não percebe como que as roupas falam sobre o personagem, como que a carta de tarô fala sobre o personagem, como que eu organizei a relação do tarô. Tipo, coisas que o artista bota e ninguém percebe mesmo. E isso pode dar uma camada mais profunda, vamos dizer assim, tipo essa, até camadas mais superficiais que um leitor de mangá deveria perceber. Olha só como é que a página está composta, olha só como é que a silhueta do personagem gera uma divisão no quadro, entendeu? E como isso oprime o outro personagem que está na tela. Olha só como eu usei a lente de olho de peixe para distorcer e fazer o Jojo indo em direção ao Dio. E ninguém percebia nada disso. E ele ficava frustrado. Porque ele sentia que ele botava a alma dele, o sangue dele, e aquilo era desmerecido como, é só um mangazinho de porrada. Sendo que pra ele nunca foi. Ele falou, é um mangá de porrada. Mas é um mangá de porrada que eu tenho um esmero na hora de fazer tudo. Desde a roupa dos personagens, até a forma que eles são desenhados, até o tema que eu escolhi pra eles. Porque todos eles são meus filhos. Entendeu? E ele está disposto a se sacrificar para manter a qualidade do mangá. Então Jojo é simples. Jojo 3 é simples. É o bom simples. É o simples que tem muitas relações entre os pontos. E você consegue criar profundidade naquilo. Não necessariamente na trama, que eu acho que é o foco do que o Dante vai falar. Não necessariamente na trama, mas em todos os elementos que circundam a trama e criam a sensação estética que você tem lendo. Que cria a fandom de Jojo. Todo mundo é maluco por Jojo. Entendeu? Tudo isso faz parte. Acontece não só com Jojo, mas com One Piece, Naruto, Bleach, Cavaleiro do Zodíaco, Shingeki no Kyojin, né, Boku no Hero. Todo esse conjunto de elementos, né? O personagem mais famoso de Jojo, que na minha opinião expressa
perfeitamente o conceito do simples, bom e que funciona de uma maneira inigualável. É engraçado porque até mesmo nesse canal, né, onde eu tô acostumado em quadros como, por exemplo, Como Criar, onde eu analiso intrinsecamente um personagem, disseco ele todo, coloco muito mais drama e importância no que ele realmente pode ter na realidade, tentando absorver tudo que ele queria demonstrar. Mas hoje é o dia do contra. Hoje é o dia onde iremos fazer o inverso disso. Porque o personagem em questão não tem necessidade de ser analisado profundamente, até porque não tem muito o que analisar. E se engana muito quem... Depende. Que esfera você tá querendo analisar, Dante? E aí? Que esfera? Porque assim, eu entendo quem fala que existem duas... Não duas, existem duas, mas vou dizer aqui duas vertentes comuns em análise. Interpretação. A análise que busca compreender o que o autor queria dizer ou passar, e a análise que busca criar paralelos com o que o autor diz. Qual que é a diferença das duas? É eu tentar entender, o Jotaro, ele quer dizer isso aqui, o autor botou isso e tal, então é esse elemento. Essa aqui é a primeira versão. Você quer entender o autor. A segunda é, não, o Jotaro aqui, cara, o Jotaro quer dizer que Karl Marx falou isso e tal, sei que não tem nada disso na obra, mas é a referência que o cara tem que projeta na obra, entendeu? Um você quer pegar de dentro da obra para fora, o outro você tá pegando de fora e colocando dentro da obra. Um é melhor do que o outro? Não, são abordagens diferentes. Você analisar uma obra através do seu arcabouço mental e criar a sua interpretação e usar aquele anime ou mangá como uma fonte de inspiração para elaborar temas na sua cabeça e dizer como que esses temas podem se manifestar dentro daquela obra, que não quer dizer que o autor quis botar, mas que pode se manifestar por causa que as relações são complexas, você pode. Existem essas duas formas de... Não existem, né? Mas vou considerar que as duas de analisar. Né? Então, além de tudo, tem isso. Dentro dessas duas, você vai ter outras coisas, né? Que é a área que você quer analisar, ou todas. Se você falar de roteiro, realmente, o roteiro não é complexo, não é extenso. O roteiro do Jotaro é direto ao ponto. E aí? Isso é bom ou ruim? Depende de como é executado. O Jotaro, por exemplo, tem arco estático, positivo, negativo ou nenhum? Essa pode ser uma pergunta que vai pegar alguns de vocês pelas calças, vai pegar aí pela cueca, vai baixar a calça de você, vai dar o cuecão. Porque o Jotaro não tem arco de personagem. O arco estático é quando você tem uma verdade que tenta ser esmagada pelo mundo. O arco positivo é quando você tem uma mentira e eventualmente você descobre uma verdade. O arco negativo é quando você ou já tem uma mentira ou uma verdade, mas de qualquer forma no final você acaba só com a mentira. E a ausência de arco é quando não há o embate de verdade e mentira pro personagem. Não é pra obra toda, não, pro personagem. Na história de Jojo Parte 3, se eu não me engano, até onde eu lembro nas análises que eu falei isso, então eu vou repetir, porque agora me escapou todos os detalhes da história. Não há conflito de verdade ou mentira pro Jotaro. E existem obras que fazem isso. Indiana Jones, por exemplo, é uma obra que não tem conflito de arco de personagem, de verdade e mentira. Ou seja, não há arco de personagem. Entendeu? E aí? Isso é profundo ou não? Depende. O que está sendo utilizado, como está sendo utilizado. Às vezes a complexidade e a profundidade está nas decisões criativas e interessantes que o mangaka toma para fazer com que as situações que o personagem precisa resolver entretenham o leitor. Vai dizer que a porra da disputa do copo lá de cerveja que bota o chocolate, acende o cigarro e tal, e bota a gota lá do suco de laranja. Mano, aquilo ali é insano, meu zap, foi mal. Aquilo ali é insano, cara. Quem que foi o filho da puta que pensou nisso? Entendeu? Então, aquela situação em um roteiro é um roteiro profundo e complexo ali. Que envolve a reação dos personagens, a administração de tensão, a forma que o autor brinca com as suas expectativas, as consequências possíveis da trama, as reviravoltas que tem naquilo, as formas criativas de ciclo de tentativa e falha e as opções fora da caixa que o autor usa para resolver ali, para ser a ação do personagem, do inimigo do personagem.
E aí? Entendeu? Então eu acho que às vezes as pessoas falam de simplicidade ou simploriedade, complexidade, profundidade, complicado e raso, sem definir qual aspecto que eles estão falando. Quem acha que isso é ruim? Para começo de conversa, Jojo é uma obra que complexo é pouco para descrevê-la. Desde tramas, a habilidades, a personagens, principalmente nas últimas partes, você tem que literalmente fazer um TCC para entender o que está acontecendo. Porém, Jotaro é um dos fatores mais descomplicados da obra. Ele é um personagem extremamente simples, mas não se engane. Não é porque ele é simples que ele é superficial. Dragon Ball clássico, por exemplo, é simples, mas é simplesmente um dos animes mais revolucionários que já existiu. Então vamos entender melhor essa parada. E só pra avisar, simplicidade é o maior nível da elegância. Nesse vídeo terão spoilers sobre... É muito mais fácil condensar do que ser prolixo. Muito mais difícil condensar do que ser prolixo. Existe uma frase muito interessante que é: se eu tivesse mais tempo, eu escreveria uma carta menor. É muito fácil você sair escrevendo, mas pegar aquilo e condensar em poucas linhas exige um trabalho enorme. Então, você ser simples exige muita complexidade. E as pessoas não percebem. Personagem e as partes na qual ele interage, ok? E esteja avisado. Jotaro Kujo é o protagonista da parte 3, Stardust Crusaders, que por muito tempo eu considerei a minha parte preferida de Jojo pelo fato dela ter sido a primeira parte que me fez apaixonar pela obra. E nesse canal eu exalto tanto a parte 7 que eu já tava não aguentando mais falar dessa parte maravilhosa. Eu queria falar de outra que eu considero tanto e eu queria dar um pouco mais de importância para ela. Inclusive o Jotaro, que é um personagem que eu amo de paixão e eu nunca tive a oportunidade de fazer um vídeo inteiramente sobre ele. E para provar isso, a introdução desse personagem já é um absurdo. Porque a gente vê uma mulher acompanhada por 2 policiais entrando em uma prisão e a primeira coisa que o Jotaro faz quando ele aparece é chamar a própria mãe de vadia. Não, você não ouviu errado. Somos apresentados ao ultimate bad boy de todas as mídias que existem. Ninguém é mais descolado e sangue ruim que esse cara, meu irmão. É um cara que se orgulha em sair do restaurante sem pagar, em cuspir onde passa. E por que caralhos esse filho da égua é um dos seus personagens preferidos? O primeiro Red Pill. Você é maluco? Calma, calabresos, confie no processo, ok? Porque na sequência a gente descobre que o Jotaro voluntariamente se entregou porque ele tá com medo. Aparentemente ele está possuído. Então, como ele faz pra provar que ele tá possuído? Nada demais, ele só rouba a pistola do couro do policial e se dá um tiro na própria cabeça. E quando ele faz isso, uma aparição estranha aparece e pega a bala antes de acertar a cabeça dele. Detalhe, esse armário aí tem 17 anos de idade, tá bom? A introdução desse personagem é muito maneira porque ela é também uma subversão do que é Jojo. Porque na primeira parte a gente tem o Jonathan, que é um cavalheiro, um cara que é super nice guy. Depois a gente tem o Joseph, que é um malandrão, um cara mais brincalhão. E agora a gente tem o Jotaro, que é praticamente um vilão, pelo menos no momento que ele é introduzido. E basicamente a personalidade dele não é ter um passado todo fodido e intrínseco, não é ter uma personalidade completamente deturpada e toda fragmentada, ou ser extremamente misterioso. Ele só é foda. Só isso. Nada mais, nada menos. E de novo, se engana muito quem acha que isso é ruim. Porque eu meio que já falei tudo que eu tinha pra falar, agora a gente vai ficar 20 minutos em silêncio vendo o vídeo do cara. Você perceber, Jotaro acabou de introduzir um dos conceitos mais importantes de Jojo de uma maneira espetacular. Porque esse espírito que pegou a bala, na verdade, é um stand. E depois que o Joseph e o Avdol aparecem lá pra falar isso, sim, é o mesmo Joseph protagonista da parte 2, ele é o avô do Jotaro, eles revelam pra ele que ele não tá possuído, que na verdade isso é um stand, uma habilidade, um espírito manifestado pelas suas emoções e personalidade, e que o Jotaro é detentor do Star
Platinum, um stand dedicado em força, velocidade e precisão. Enfim, eles saem da prisão e o Joseph fala pro Jotaro toda a trama. Aparentemente, eles manifestaram os stands porque uma figura do passado acabou de ser ressuscitada. Um tal de Dio Brando, que lutou contra Jonathan Joestar no passado, aparentemente retornou e aparentemente ele conseguiu roubar o corpo do Jonathan. E quando Dio despertou a habilidade Stand, por causa da linhagem Joestar, todos os Joestar vivos também despertaram a habilidade Stand. Depois disso, o Jotaro ele vai pra escola, né? Afinal, ele tem 17 anos de idade. E lá ele é assediado por um bando de garoto e ele fica, cara, vai tomar no cu. Eu sou Sigma, caralho. E do nada ele tropeça, a perna dele começa a sangrar. E a gente vê que quem na verdade fez isso foi um malandro que tava pintando um quadro. Esse machucado faz com que o Jotaro vá pra enfermaria. E lá na enfermaria, a enfermeira simplesmente fica maluca e começa a matar todo mundo e ataca o Jotaro. E nesse momento a gente já vê as habilidades do Jotaro em ação e como esse cara é foda. Porque quando ele percebe que ela tá sendo controlada, ele simplesmente beija ela para arrancar o stand parasita que tava dentro. Ele então faz isso revelando quem tava atacando, um jovem chamado Kakyoin. Ele derrota Kakyoin, mas de qualquer maneira o Jotaro acha isso muito estranho e ele leva o Kakyoin até, né, a moradia dele lá. Nesse momento é revelado que Kakyoin está sendo controlado por um parasita. Então Jotaro se propõe tirar o parasita desse cara. Então quando ele encosta nele, o parasita começa a adentrar o Jotaro. E se ele não parar logo com isso, o parasita vai infectar o Jotaro também. Mas lembre-se, a gente tá falando do Jotaro, porque quando o parasita tá quase infectando ele, ele consegue tirar e se livrar daquela porra. Porque é isso que ele é, esse bicho é frio. Então eles descobrem que o Kakyoin foi mandado, né, matar o Jotaro por ordens de Dio Brando. E por que ele fez isso? Bom, por duas coisas. Dio Brando ele quer erradicar a linhagem Joestar de uma vez por todas, mas também ele quer ter acesso ao sangue Joestar, porque ingerindo o sangue Joestar, o corpo do Jonathan iria meio que se adaptar à cabeça do Dio, e assim Dio iria extrair 100% do poder do corpo. E a gente descobre também, tanto pelo Kakyoin como pelo Avdol, que Dio está reunindo várias pessoas, vários lugares diferentes, como os seus capangas, para concluir o seu objetivo misterioso. E não satisfeito que eles acabaram de saber que Dio Brando, o vampiro de centenas de anos, está atrás deles, a galera vê que Holly Joestar, a mãe de Jotaro, também está manifestando um stand. Afinal, ela é filha do Joseph, ela tem sangue Joestar, e se o Joseph e o Jotaro despertaram habilidades, ela também despertaria. Mas diferente... Já tem o nome do stand dela? Eu não lembro. Deles dois, ela é uma mulher normal, que não tá conseguindo aguentar o stand dela, que tá matando ela por dentro. Então agora essa trama tem um tempo limite e um objetivo claro. Se eles conseguirem matar Dio Brando, que foi a espoleta para que todos os Joestars despertassem habilidades stand, a mãe do Jotaro e filha do Joseph estaria salvo. Então essa ocorrência com Kakyoin é meio que o formato daqui pra frente. São os Stardust Crusaders, né, o Jotaro e seus amigos, viajando pelo mundo em busca do Dio e nesse caminho lutando contra vários de seus capangas. E alguns deles se juntam a eles, outros não. Então são basicamente mais de 40 episódios de lutas e lutas e mais lutas. E muita gente acha isso maçante, cansativo, né, de só luta. Tem uma coisa que eu posso falar aqui que eu não falei antes, que isso é uma coisa que é uma percepção atual, principalmente do ocidental. Para o jovem japonês que estava lendo a Shonen Jump, ninguém sabia o que ia acontecer na semana que vem. Ninguém sabia que ia ter outra luta. Ninguém sabia que o Dio só ia aparecer no final. Ninguém sabia que as coisas iam acontecer do jeito que aconteceram. A cada edição da Shonen Jump, uma maluquice diferente podia acontecer. E a pessoa que está lendo a Shonen Jump, ela não necessariamente lê mangá querendo ler o final. Porque a maior parte das histórias acaba sem o final. Ela lê o mangá para a experiência dela da semana daquela história ser divertida. E Jojo entregava muito bem isso. Então tem um quesito aí temporal, social, né, e cultural em relação de como a obra está sendo consumida. É muito fácil hoje em dia você falar que... Não que ele tenha falado isso, mas é muito fácil as pessoas hoje em dia reclamarem que demora, sendo que já sabe que no final vai enfrentar o Dio, aí tem a quarta temporada, e sei que, tarará. Mas na época, mané,
que stand que vai aparecer? Que maluquice é essa? Não tinha abertura pra mostrar que vai ter novos amiguinhos na jornada. O Kakyoin se juntar era novidade, o Polnareff se juntar é novidade. Tudo que acontecia era novidade. Pode ser no próximo capítulo que eles vão encontrar o Jonathan, pode ser no próximo capítulo que alguém vai morrer. Entendeu? Luta toda hora, mas eu acho que é feito de uma maneira tão bem feita e tão criativa que vale a pena todo momento. Mas o que faz tudo isso ser muito mais palatável é a existência desse protagonista. É claro que a gente quer que o protagonista do anime seja um cara foda ou pelo menos tenha momentos fodas, mas o Jotaro ele simplesmente transcende qualquer conceito que você possa ter disso, mas é feito na medida certa, porque Jojo tem uma veia cômica muito grande e é bem cômico um moleque de 17 anos de idade ser tão foda. Ninguém é tão foda tendo 17 anos de idade. Então, diferente do Madara, por exemplo, que é tão foda a ponto de que você fala, cara, peraí, amigão. Mas pro Jotaro funciona e funciona muito. Então, pra exemplificar ainda melhor a simplicidade desse protagonista, eu separei algumas lutas aqui pra gente analisar e ver melhor o quanto esse personagem agrega a trama. Por exemplo, a gente tem a vez onde o grupo vai até uma cidade misteriosa e são recebidas por uma velha igualmente misteriosa. Ela aparentemente... Esse é o episódio que eles têm que cagar e aí tá a cabeça de porco dentro da privada? A gente é dona de um hotel que a galera vai lá e se hospeda, né? Eles assinam lá o registro e tal, beleza. Mas esse tipo de personagem não era comum nessa época? Tipo Kenshiro? Sim e não. Tá, sim e não. Existiu uma época onde personagens tipo Kenshiro, que era inspirado no Rambo, eram muito famosos, mas ao mesmo tempo você tinha coisas totalmente diferentes, tá? Bad Boys eram mais populares nessa época, né? Bad Boys bombados. Hoje em dia o que é popular é Bad Boy magrelo. Tanto é que Jojo, né, foi ficando magrelo também. Mas você sempre teve variação. Mas o Jojo é muito inspirado em Hokuto no Ken. No fim do dia, essa mulher é Enya Gaio, uma das capangas mais leais do Dio e a mãe do Jay Gaio, um inimigo que a galera já enfrentou antes, que foi o cara que matou a irmã do Polnareff, que é um dos casca de bala do Jotaro. Então, quando eles estão hospedados e tal, que maravilha, o Polnareff é pego, afinal, mais cedo no anime, ele matou o Jay Gaio, né? Matou o filho dela. Então, quando o Jotaro tá achando estranho, tá querendo saber onde o Polnareff tá e tudo mais, a velha faz de tudo pra que ele não veja certo lugar, e nesse vai e vem ela chama o Jotaro de Jotaro, e quando ele tá distraído ela tenta esfaquear ele, mas o Jotaro simplesmente faz ela tropeçar, e ele pergunta pra ela: por que você me chamou de Jotaro? Eu nunca te falei que meu nome é Jotaro. Então ela fala: não, tá no registro do hotel, eu li no registro e tal. E quando ele mostra o registro cara, é muito tosco. Ele escreveu Kyutaro e não Jotaro. Ou seja, não teria como ela saber, só se ela fosse uma capanga do Dio, na qual o Dio falou pra ela, casse o Jotaro. Cara, é um detalhezinho tão bobo, mas que engrandece tanto o personagem do Jotaro como um personagem foda, porque ele não é representado como um gênio, tipo, nossa, eu vou pensar nisso e tal. Ele é só um cara das ruas, tá ligado? Sabe por que existe calçado? Porque a rua não foi feita pra todo mundo, e o Jotaro é rua, irmão. E quando é revelado isso, a Enya e ele começam a lutar e tudo mais, e ela tem um poder bem do apelão, de convocar cadáveres e tal, e esse poder é quase intangível, não tem muito como você acertar ele com socos. Então, pra resolver esse problema, o que o Jotaro faz, ele pede pro Star Platinum inalar o poder dela. Filhas da puta quando acaba a vape. Então depois disso ele derrota a véia e é muito foda. Mas mais do que isso, tem o OVA de 93, né, que é uma adaptação em um filme do Stardust Crusaders, que é uma obra com uma estética muito única, é bem legal. E principalmente o momento da luta... Fala, pô, acho que a estética aqui ficou meio ruim, cara. Não dá pra entender direito o que tá na tela. Crusaders, que é uma obra com uma estética muito única, é bem legal. E principalmente o momento da luta do Jotaro contra a Enya nesse OVA é foda pra caralho. Olha esse momento, olha esse frame, cara. Vai tomar no cu, me tatua. Depois dessa luta contra a Enya Gaio, eles continuam a jornada. Em determinado momento se encontram com um cara chamado Steely Dan. Ele é um cara que parece normal e tudo mais, bem arrogante. E então ele provoca eles, o que faz o Jotaro dar um socão nesse cara. Mas quem sente é o Joseph. Então ele revela que ele é um usuário de stand, mais um capanga do Dio. E o stand dele é um stand parasita que acabou de
se infiltrar no cérebro do Joseph, o que faz com que todo o ataque que o Dan receba, na verdade quem recebe é o Joseph. E cara, o Araki, ele toma aqui uma decisão extremamente criativa, porque como você lida com um inimigo desse? Pô, vai começar uma batalha, a galera vai usar habilidades no cérebro do Jonathan pra tentar ecoar, pra pegar o Dan, e o Dan vai estar lá esfaqueando todo mundo, qual é que é? Não. A galera sai com o Joseph pra procurar uma TV que tem a ver com a habilidade do Joseph, pra eles conseguirem ver o que tá acontecendo dentro do cérebro dele. E nesse momento, o Dan faz o Jotaro como o capacho dele pelo dia todo. Ele fala, podem ir pro Joseph e tal, daqui a pouco ele morre mesmo que se foda, mas eu vou me divertir com um garotão que tá dando trabalho. E ele faz o Jotaro de ponte, fica batendo o Jotaro, faz ele se humilhar de diversas vezes. E isso também é muito importante pra manutenção da nossa perspectiva, porque durante todo esse caminho o Jotaro a versão do Blu-ray, pô. Fodão, o cara... No anime foi censurado isso aí. Mas ele também é uma pessoa que tem que penar, que tem que mostrar de vez em quando que ele não é tão fodão assim, tão intocável. E o Dan é um vilão que faz exatamente isso. Ele toca na ferida, ele faz o Jotaro de gato e sapato. Porém, em determinado momento, o Kakyoin consegue lidar com os parasitas na mente do Joseph, e nesse momento, o Dan, de uma maneira desesperada, ele vai tentar jogar o stand dele para uma menina próxima ali. E ele fica, pô, tu não vai matar uma menina, né, Jotaro? Eu ainda tô na vantagem, mesmo que o Joseph já tenha sido libertado. Então ele vê que ele não consegue se mover, porque o Kakyoin, com a sua habilidade, ele aprisionou o stand do Steely Dan. E nesse momento, meu amigo, é a catarse que todo mundo tava esperando. É o Jotaro finalmente... Cara, é uns 10 minutos de ora no cara. Largando o soco nesse bosta, sem medo das consequências. Esse pra mim é um dos melhores episódios dessa parte, porque além dele ser muito foda, uma luta bacana, personagens legais e tal, eu acho que ele é executado de uma maneira muito criativa e que serve muito bem pra gente ver o Jotaro de outra forma. Afinal, se um personagem é fodão todas as vezes, ele começa a se tornar um personagem não tão identificável. Quando a gente vê um personagem perdendo, falhando, a gente se compadece mais e ele meio que desce do pedestal, né? Se torna mais humano na nossa visão. E esse é o episódio que faz isso com esse badass infinito que é o Jotaro. Depois disso, a gente tem uma luta que vai conversar muito com o que eu falei antes do lado mais cômico e humorístico de Jojo. E como o Jotaro, como um personagem simples, consegue nutrir tantas capacidades. Porque em determinado momento, principalmente o Polnareff, se encontra contra um malandro chamado Alessi. E esse cara tem o stand de transformar todo mundo em criança, porque ele é um covarde que não consegue bater em adulto, então ele judia de criança. Então ele tem uma luta lá contra o Polnareff criança e tal, lá. O Polnareff consegue lidar com ele, ele cai do prédio e nesse momento o Jotaro tá passando e o Alessi, no susto, transforma o Jotaro em criança. E ele fica, porra, agora sim eu vou matar o Jotaro, vou entregar ele pro Dio, vou ficar rico. Afinal, o Polnareff tem desde criança o stand dele. Mas o Jotaro, ele despertou a habilidade stand dele recentemente, né? Depois que o Dio apareceu e tal, com 17 anos. Então, ele criança é literalmente só uma criancinha. E quando o Alessi vai tentar matar o Jotaro, ele simplesmente recebe um soco na cara desse moleque. E o Jotaro criança enfia porrada nesse cara, porque essa é a piada. Ele é tão foda que até criança ele enfia porrada em adulto. E essa... Acho que é por causa também que o adversário dele é um covarde, né? Que o cara, na verdade, não consegue nem bater em criança direito. E é por isso, né, que igual ele falou, a habilidade dele é transformar os outros em criança, pra mostrar o quão desprezível ele é e o quanto que ele só bate quem é mais fraco do que ele. Mas ele é tão fraco que até uma criança mais forte já é mais forte do que ele. É uma piada que, aliado com tudo que a gente viu até aqui, funciona. A gente até fala, pô, é claro que o Jotaro criança é ser o catiço. Enfiando a porra no Alessi, o poder dele não tem mais efeito. E tanto o Polnareff quanto o Jotaro, agora adultos e com stand, enfiam a porrada nele e Alessi não existe mais. Então, depois de algum tempo, nós temos a cena das cenas, que eu já falei várias vezes nesse canal aqui. Jotaro versus Darby, o apostador. Go ahead, Mr. Juster. Essa cena é magnífica. Eu já falei tantas vezes dela aqui, às vezes eu expliquei, às vezes não, mas resumindo muito rápido aqui. Darby tem uma habilidade na qual você aposta
aposta com ele e se ele ganhar em qualquer jogo que seja, a sua alma é convertida em uma fichinha de poker. O grupo do Jotaro, ele é obrigado a passar pelo Darby porque eles têm que saber aonde o Dio está e qual é a sua habilidade. E sabendo que o Darby é um capanga do Dio, eles param e entram no jogo dele. Então começa a ir um por um. E em todos esses momentos, a gente, né, o telespectador, sabe que o Darby, na verdade, é um trapaceiro. Tudo que ele faz, ele já... Eu consumi Jojo até a primeira parte da parte 6. Aí essa segunda temporada da parte 6 eu não vi ainda não, porque a Netflix tirou toda a minha vontade de ver, depois eu vou ler o mangá. tem uma carta na manga, ele trapaceia e angaria a alma de todo mundo. Então chega o momento do Jotaro, em um jogo de pôquer. Eles então têm algumas rodadas, o Darby ganha todas, e na última rodada o Jotaro pede para um moleque embaralhar as cartas. Afinal, ele não confia no Darby. Então o Darby, naturalmente, pede ajuda pro moleque que tava lá o Dante aí, ó. brincando. E aí, Dante, beleza? Estamos vendo o seu vídeo aqui. Eu fiz todos os meus acréscimos. Todos os meus acréscimos eu fiz com 2 minutos de vídeo. Eu fiquei falando durante 50 minutos sem parar com 2 minutos de vídeo. Agora eu só tô assistindo. E tudo que eu tinha pra falar eu já falei. Eu fiquei no meu monólogo infinito. Aí tudo que você já falou eu já abordei antes. Então eu tô tipo, é isso aí. Agora eu só vou assistir o vídeo, né? Pra ele embaralhar as cartas. Aí, inclusive, eu falei pra cacete dessa cena agora há pouco. Mais tudo certo. Sendo que, na verdade, esse moleque também tá incomodado com o Darby. Na verdade, todo aquele bar era do Darby, todas aquelas pessoas trabalhavam pra ele. Ou seja, não tinha como vencer aqui. E o moleque dá uma mão de ouro pro Darby, enquanto ele dá uma mão de merda pro Jotaro. Ou seja, já era. Jotaro vai perder, ele vai perder a alma dele, acabou a história. Sendo que, nesse momento, Jotaro mete o all-in. Ele aposta as almas de seus amigos, aposta a própria alma e aposta a alma de sua mãe. A mulher na qual ele se enfiou nessa aventura literalmente para salvar. Nesse jogo... Chega a situação, né, mano? Me fudi. É o momento, né? É o momento. Ele aposta a alma dela. E ele simplesmente não pisca. Ele continua na postura mais confiante do mundo. O que faz o Darby achar, puta que pariu, será que o moleque errou? Será que ele trocou as cartas? Será que ele tá realmente com a mão boa? Mas não é possível, não tem como. Mas e se? E se? E esses pensamentos começam a corroer a cabeça do Darby, que começa a fazer ele envelhecer e sucumbir à pressão. E por causa disso, a habilidade dele não tem mais efeito. E seus amigos são libertados das fichas de pôquer, assim como todas as almas que ele capturou, e no fim a mão do Jotaro era uma merda e ele só blefou que nem um rei. Jotaro não é somente foda por ser foda. Se fosse só isso, ele não seria um personagem tão bom, tão cativante, tão carismático e tão icônico pra franquia. É a forma como a parte 3 é feita e formatada, com inúmeros inimigos. Novamente, né, já comentamos sobre isso aí os primeiros 2 minutos de vídeo. E formas imensamente E criativas. no início do vídeo eu falei, não, vou deixar ele falar aqui, né? Porque senão parou em 2 minutos você já tinha feito um TCC, mano. De como lidar com ele, respeitando as decisões do personagem Jotaro. É literalmente Hirohiko Araki, né, o autor de Jojo, introduzindo uma situação e ele fala como Jotaro resolveria isso. E ele pensa na forma mais foda possível, simples assim. Mas entenda que não se resume só em socos e ora. É uma fodeza que chega a ser cativante, o tão maneiro ele é. Chega um momento que você quer ser amigo dele. Por fim, temos a luta das lutas, o que é pra mim top 3 lutas que eu já vi, anime, mangá. Jotaro versus Diobrando. E agora é diferente, porque o Diobrando também é uma pica. Até agora foram vilõezinhos secundários, alguns bem galhofa, outros mais legais com estilos maneiros, mas agora a gente tá falando do vilão principal da parte e principalmente de todo o Jojo, o motivo pela qual eles fizeram toda essa viagem, essa jornada e o motivo pela qual eles bateram em todo mundo que eles bateram até chegar aqui. O que eu quero dizer é que pro Jotaro se mostrar foda para com o Diobrando é bem complicado, mas ele consegue. Porque depois que é revelado a habilidade do Dio... Ô, Dante, você tem um Funko do Frank, mano. Você é fã do Frank? Meus pêsames, mano. Esse é um dos top 3 personagens mais maltratados do Oda ultimamente, nos últimos anos, né?
né, o mundo Zawardo, o parar o tempo, meio que acabou. O Dio não tem mais inimigos à altura. Mas então, quando o Dio para o tempo e ele quer brincar com o Jotaro e tudo mais, ele vê que o dedinho dele se mexe. Puta que pariu essa cena, cara, caralho. Esse é o momento que a gente entende que Esse é o momento que o Jotaro é tão foda, mas tão foda, que ele também vai ganhar o poder de parar o tempo. Por quê? Porque ele é foda, mano. Atualmente o Jotaro tá se adaptando a habilidade do Dio. E acontece tanta coisa foda depois disso, porque em determinado momento o Dio dá um golpe forte no Jotaro, ele cai, e o Jotaro, pra ter o elemento surpresa, ele tem que se fingir de morto. E então o Dio averigua se o Jotaro tá vivo ou não, né, ouvindo o asfalto, pra sentir os batimentos do Jotaro. E nesse momento, ele simplesmente manda o Star Platinum pegar o coração dele e parar o batimento, o que faz ele momentaneamente morrer até que ele consiga botar o coração dele pra bater de novo. O desapego pela vida, né, que o Jotaro tem, esse ar de apostador de que sempre é um all-in, é o que também adiciona muito na personalidade desse personagem. Enfim, ele consegue acabar com o Diobrando e final feliz. Depois disso, ele aparece na parte 4, 5 e 6, sendo que eu vou dizer que ele é bem nerfado aqui, tá? Totalmente. Primeiramente porque ele diminui. Ele Eu respeito muito o Araki, mas eu sou muito mais personagens bombados, né? Então. mais bombado quando tinha 17 anos e agora nem tanto. Parou de ir pra academia, né, mano? Parte 4, ele é basicamente um mentor do Josuke, e pra provar como o Josuke vem melhorando as habilidades, o Araki decide colocar o Jotaro em perigo. Jotaro, que tem o poder do Star Platinum e se adaptou ao Zawardo de um nível que ele para o tempo agora, ele simplesmente apanha pra um bando de rato. Simplesmente pra o Josuke conseguir achar uma maneira inteligente de lidar com eles e salvar e meio que ter essa relação. Na parte 5 ele só faz uma pontinha de nada, só alguns minutos ele aparece. E na parte 6, ele como pai da Jolene, ele vai visitar ela e Top 10 pais dos animes. depois ele é pego pelo Put. E ele serve aqui basicamente como um plot device, é literalmente um meio de colocar um tempo limite na trama da Jolene. E uma motivação a mais também. E eu acho que é uma leitura interessante também a gente perceber que é nas outras partes que o Jotaro explora um pouco mais da sua complexidade. Afinal, agora, ele mais velho não é mais tão porra louca quanto no passado, o que faz ele ser mais prudente e responsável, tirando um pouco daquele arquétipo bad boy fodão que ele tinha. E também na parte 6, por ele ser pai da Jolene, ter ainda mais responsabilidade e explorar uma parte que a gente ainda não tinha visto, o seu lado paterno, também é um momento que adiciona mais a isso. E é engraçado perceber que nesses momentos onde o personagem ganha mais camadas, é um momento onde ele não é mais tão foda quanto antes, ele era mais legal. É que ele não é o foco mais da história, né? Então você não pode deixar... Não é que você pode fazer secundários fodas. Mas o nível de fodacidade do Jotaro era muito alto, né? Isso poderia tirar o holofote dos personagens principais das outras sagas. Isso acontece em vários animes e mangás. Que, por vários motivos, escala de poder, utilidade pra trama, tem que prejudicar personagens antigos pra dar espaço pro novo agir, senão a história acabava ali mesmo. Sendo simples e fodão, o que na maioria das vezes não é o caso, né? Quando a gente vê o personagem sem muitas camadas no início e depois ele ganha, ele se torna muito melhor. Mas com o Jotaro é o contrário, porque a simplicidade é o que faz ele, e a complexidade nem tanto. E pelo fato dele não ser nem de perto tão fodão nessas partes quanto ele é na parte 3, meio que isso faz a gente exaltar ainda mais o que o Jotaro foi. No fim do dia, o que eu acho que eu quero dizer é que complexidade é algo fascinante, porém, quando bem feito. Às vezes, apostar no simples que você tem... Tem várias formas, né? Várias formas de você fazer coisas complexas que podem ser percebidas como simples, que é o que a gente estava comentando no início do vídeo. Segurança no que fazer é algo muito melhor
do que apostar no complexo. Jotaro Kujo é um dos meus personagens preferidos, mesmo sendo extremamente simples. E eu acho que isso diz muita coisa no momento que a gente tende a ser muito mais apaixonado por personagens complexos, que enfrentam diversas questões morais, que testam eles a todo momento. Não, ele só é foda e resolve os problemas sendo foda. Ao mesmo tempo que, mesmo tendo essa marra de bad boy, ele não é uma pessoa ruim, ele é alguém que zela. Disputável. Se o Jotaro é uma pessoa ruim ou não. E protege a sua família. Até aí, a traficante também faz o mesmo. Mesmo chamando a mãe do que ele chamou. Jotaro representa o que há de melhor na simplicidade. Ele se destaca muito nessa característica considerando a obra que ele está inserido. Uma obra que tem... Eu não seria amigo do Jotaro nem fudendo também. Tipo, se você é amigo do Jotaro, ótimo. Mas pra ser amigo dele é muito difícil. Complexo como sobrenome. Eu não conseguiria ser amigo do Jotaro. As interações iniciais provavelmente seriam muito caóticas. Ele ser ainda mais fora da caixa. E nunca pense e tenha o preconceito de achar que tudo que é ligeiramente superficial ou raso, ou que não tem muitas camadas, profundidade, é uma merda e que não serve. Pra mim é o contrário. Se a pessoa tá prepotente falando que a obra dela é muito complexa e tal, aí que eu já tenho preconceito e vou achar que é um lixo. Às vezes... Mas se o cara falar, pô, é uns personagens lutando aqui que eu fiz que tá muito engraçado. Eu falo, pô, vamos ler. Então, eu sou o contrário, mano. Eu tô com raiva de quem acha que tá fazendo coisa complexa, porque nunca tá. Nunca tá, mano. Se esses conceitos forem apresentados de... Eu preferia ser amigo do Jonathan 100%. Pô, Jonathan é o Joestar. O Joestar, não é um Joestar. Maneira bem feita, supera muito tramas extremamente complicadas que não levam a lugar nenhum e que ninguém se interessa. No fim do dia, o entretenimento tem a obrigação de entreter, seja fazer você rir ou chorar. E se um personagem consegue fazer isso sendo simples, talvez isso mereça mais rosas e aplausos do que 1 milhão de camadas para fazer você sentir. E hoje em dia, vendo o cenário principalmente de animes e mangás, eu acho que esse é um conceito que as pessoas esqueceram. A galera tá tão focada nos famosos Dark Shonens, né? Não fala dessa palavra, não existe não fala isso não, cara. Dark Shonen não existe isso. Mas sim, né? Hoje a juventude só quer saber de... Homens só querem uma coisa e isso é nojento. O que os homens querem? Dark Shonen. Pelo amor de Deus. Mas isso é por quê? É porque, Dante, você já deve estar nos seus 25 anos de idade. Por aí, né? Você não é mais o público-alvo da Shonen Jump. Nem eu tô com 30. Então, é o que o jovem gosta hoje em dia. O jovem gosta... Assim, o jovem sempre gostou de darkzeira e sanguinolência. Sempre gostou. Só que quando a gente tá na nossa era da darkzeira e sanguinolência, é legal. Quando a gente passa da nossa dark era sanguinolência, a gente vê os negócios novos e fica, mano, porra é essa? E aí a gente vai se entender, né? Porque... Mas sempre foi. O negócio é que, ok, eu acho que hoje em dia... nos anos 80 tinha muito isso, com Hokuto no Ken, por exemplo. Só que a gente teve uma era mais light, o light shonen, né? Que ali mais coloridão, mais divertido com Dragon Ball, por exemplo, né? One Piece. E aí depois a gente foi tendo algumas variações, né, no que estava acontecendo. Hoje em dia eu acho que o que caracteriza, principalmente esse Dark Shonen pra galera mais jovem, vozes da minha cabeça, tá? Mas pra mim o que caracteriza é muito mais uma questão do psicológico dos personagens em relação à sociedade. Porque você pega Hokuto no Ken, é sangue e tripa pra todo lado, mundo pós-apocalíptico e tal. Mas você não tem um drama do psicológico do Kenshiro entrando em depressão, entendeu? Ou, ai meu Deus, mano, é isso aí, o mundo é o mundo e bora pra dentro. Hoje em dia, o Dark Shonen, palavra horrível, ele é tipo o Jujutsu Kaisen, o Itadori, triste, todo mundo na sociedade, sei que, o Chainsaw Man, é o Denji triste. Aí você pegar Jigokuraku, que não tem nada aí, mas o personagem é meio emo sad boy, e Jigokuraku é só porque é sangue, né? É sangue, tem sangue, é Dark Shonen.
Então eu acho que vem disso aí, sabe? Vem da perspectiva da sensação social que o Japão tem hoje em dia, devido, né, às pressões sociais, devido ao mercado de trabalho, devido à cultura deles que está em um ponto próximo de um ponto de colapso, vamos dizer assim, né, pelo menos conceitualmente, não literalmente, e as ansiedades da geração atual eram diferentes das ansiedades das gerações passadas. E essas obras vão representar isso de alguma forma. E hoje em dia eu acho que isso acaba sendo mais presente nessas obras que a galera categoriza junto, fora, sei lá, algumas exceções. Mas se você comparar a série Dark de antigamente com a série Dark de hoje em dia, eu acho que talvez seja esse elemento que diferencia eles. As ansiedades atualizadas, né? O drama adolescente atualizado em relação ao contexto social do presente. O Shonen Son. Kenshiro seria o primeiro protagonista Sigma do Shonen? Não sei se foi o primeiro, mas deve ser foi o primeiro mais famoso, né? Que tem tramas complicadas, personagens pseudo-profundos e que no fim não funcionam tão bem assim, ou até mesmo não sustenta a atmosfera que ele mesmo criou. E Jotaro Kujo pra mim é a resistência disso tudo. Um personagem ser tão amado e aclamado tendo esse desenvolvimento e essa personalidade diz muito, porque além de ser um bad boy fodão, ele sustenta essa bronca. E isso faz a gente acreditar nele. E talvez ele ser um personagem tão simples em uma obra tão complexa faça com que ele seja complexo. O simbolismo dele, a forma como ele é retratado é muito diferenciada, basicamente criando um paradoxo, um personagem sem muitas camadas e que funciona magnificamente, mas o fato disso acontecer faz ele ser mais complexo e profundo do que muitos que tentam e simplesmente fracassam. Por isso que Jotaro é Jotaro e uma das principais faces de uma das maiores obras que existe nessa indústria. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curte, comenta. Novamente, meu react tá no início do vídeo, caso o Dante queira assistir depois. Eu vou botar no YouTube, tá? Pra você ver, Dante. Aí você pode ver basicamente os 50 primeiros minutos do vídeo, sou eu discutindo, aí vem o seu vídeo, aí você acelera, que eu faço os comentários pontuais, e aí no final você já tava aqui escutando. Esse é o tutorial para como assistir o meu react do seu vídeo. Mas eu concordo no sentido que você falou aqui no final, de que vou botar em outras palavras, né? Pelo menos o que eu interpretei. O importante é evitar a prepotência na obra, que é a prepotência que vai criar personagens pseudo-intelectuais, pseudo-profundos, entendeu? É a prepotência que gera essa vontade da pessoa de querer criar uma obra que representa mais do que ela é, mais do que ela pode. E quando a pessoa é honesta no que ela está fazendo, naturalmente isso vai criar a obra que vai ter seus problemas, obviamente, mas vai ser a direção justa e honesta do que a pessoa gostaria de criar. E isso pode ser uma obra complexa e boa ou simples e boa. E pode ser uma obra ruim também, né? Nada impede, porque tem quesito de qualidade técnica aí que a pessoa tem que aprender. Mas supondo que o cara sabe contar a história, né? Então, gosto muito de Jojo. Gosto muito de Jojo. Eu tenho que ver o resto, eu tenho que ler o mangá. Eu fiquei muito... Assim, pode ser uma percepção pessoal, mas eu acho que desde que a Netflix lançou a primeira temporada da parte 6 e aí acabou e lançou a segunda, o hype de Jojo no Brasil diminuiu muito. Eu não sei se isso é uma coisa do meu canal, mas eu lembro que os vídeos de Jojo que eu soltava antes da parte 6 iam bem, foda-se. Os vídeos que eu soltei da parte 6 foram muito mal. E hoje em dia, nas minhas bolhas de internet, eu não vejo as pessoas falando tanto de Jojo quanto eu via antes. Antes era meme de Jojo pra cá, vídeo de Jojo pra lá, meme de Jojo no Facebook. Hoje em dia, tipo, todo mundo tava sempre falando de Jojo parte 3, Jojo parte 4, independente do que tava acontecendo com Jojo. Tendo Jojo, não tendo Jojo, o povo tava falando. Hoje em dia, tipo, eu não vejo as pessoas falando de Jojo na internet. Sendo que Jojo continua sendo um mangá que sai, né, um mangá relevante, um mangá atual, que teve adaptações recentes, que tem uma fanbase muito grande. A indústria ocidental hoje em dia é bem prepotente, não? Sim. Hollywood está muito prepotente, por isso que está tendo vários filmes com isso. Vários estúdios de jogo também estão super prepotentes. Acontece.
Ah, não, alguém tem que continuar mandando o Jojo Craft pra mim, pô. A gente viu só 2 episódios, eu quero ver mais, foi incrível. Então eu acho que é. Não sei se foi isso que aconteceu, mas a minha percepção deve ter algum outro elemento, tipo, naturalmente, né? O tempo passa, as pessoas param de falar um pouco. Mas eu senti que Jojo era muito mais uma paixão nacional no Brasil, vamos dizer assim, e essa paixão se apagou um pouco. Entendeu? Eu via antigamente muito mais pessoas falando de Jojo do que de One Piece. Agora é o contrário, vejo muito mais pessoas falando de One Piece do que de Jojo. Ah, só as eras, né? Mudança das eras. Mas enfim, bom, o vídeo dele já tá bem popular. 2 dias, quase 50 mil views. Isso aí. Já tá me passando. Você pegou uma fórmula muito boa de vídeo. De pegar coisas da história. Exemplificar os conceitos usando a sua interpretação das coisas que estão acontecendo. Muito bom. Valeu, mano. Tamo junto.